o primeiro e o segundo mandamento de Deus. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 23. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, se retirou e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não fiquem com medo, Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Então, disse Deus a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vocês viram que eu falei com vocês desde os céus, não fareis outros deuses, deuses de prata, ou deuses de ouro não fareis para vocês. No versículo 4, Deus ordenou para não fazer imagem de escultura, não é para fazer nenhum tipo de imagens de esculturas, nem em semelhança de animais, nem em semelhança de homens e mulheres, não é para se ajoelhar na frente de imagens de esculturas. Não é para ficar servindo imagens de esculturas, ficar limpando o pó de imagens de esculturas, nem ficar carregando imagem de escultura num andor. Deus disse: Eu sou Deus zeloso, eu visito a maldade dos que me aborrecem, faço misericórdia aos que me amam, e guardam os meus mandamentos. Deus deixou bem claro para o povo que, quem crê e adora imagens de esculturas, está aborrecendo Ele, que Ele faz misericórdia a todos os que o amam, e guardam os seus mandamentos. Deus não quer que as pessoas creiam e adorem imagens de esculturas. Quem pratica essas coisas está aborrecendo a Deus. No versículo 22, Deus disse para o Moisés: Fala assim para o povo: Vocês viram que eu falei com vocês desde os céus, não façam outros deuses, deuses de prata, deuses de ouro, não façam isso para vocês. Deus deixou bem claro que não é para fazer, nem crer, nem adorar imagens de esculturas. A maioria das pessoas no mundo fazem ao contrário do que Deus ordenou para não fazer. São ensinadas a crer e adorar imagens de esculturas, que não andam, não veem, não ouvem, colocam o gesso em pó em um recipiente no formato de uma pessoa, colocam água. Quando a estátua está pronta, tiram do recipiente, fazem uma pintura, inventam um nome para a estátua, falam para as pessoas: Esse é o santo protetor. Então as pessoas creem, e adoram uma estátua feita de gesso em pó. Não querem nem saber que antes da estátua ser formada, era gesso em pó. Se fizessem um deus de gesso no formato de um peixe, e dissessem assim: Este é o São Peixe, adorem o São Peixe, creiam no São Peixe, façam pedidos para o São Peixe, ninguém iria crer no São Peixe. Iriam dizer assim: Não creremos no São Peixe, é só um peixe feito de gesso, ele não ouve, ele não vê, ele não anda. Então os que fazem imagens de esculturas, fazem estátuas feitas de gesso em formato de seres humanos. A maioria creem nas estátuas feitas de gesso,
Quem crê e adora imagens de esculturas, está aborrecendo a Deus. Ele ordenou para não fazer imagens de esculturas, não é para crer e adorar deuses feitos de gesso, de madeira, de louça, de metal, de prata, de ouro, porque só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas existentes. Quem pratica a idolatria está pecando contra Deus. O apóstolo Paulo aconselhou a fugir da idolatria. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ele quis dizer que, corram da adoração a imagens de escultura, não façam isso, isso desagrada a Deus. Não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Depois do julgamento final da humanidade, os que estão praticando a idolatria não irão entrar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficaram de fora os ímpios, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e pratica a mentira. Jesus disse para o apóstolo João que não irão entrar na Cidade Santa, os ímpios, porque eles não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Desprezam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Os feiticeiros também não irão entrar na Cidade Santa. Também os que se prostituem, são os que praticam relações sexuais entre solteiros. Acham um absurdo Deus exigir que, quem é virgem tem que casar virgem. Acham que, quem obedece às leis de Deus é gente atrasada. Também não irão morar na Cidade Santa. Os idólatras, são os que creem e adoram deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Pode até crer que Deus existe, que Jesus Cristo existe, podem até falar glórias a Deus e aleluias, porém também creem e adoram imagens de escultura. Elas são feitas por mãos humanas, não podem salvar ninguém. Também ficaram de fora da Cidade Santa, os que praticam a mentira, e amam a mentira, sabem que é mentira, mas gostam da mentira. Jesus disse assim: assim vai acontecer, os que não irão entrar na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, serão julgados e condenados por Jesus Cristo. Serão separados por Jesus Cristo. Leia Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. No dia do julgamento final que Jesus vai fazer, não vai adiantar filho dizer assim: Senhor Jesus, foi o meu pai que me ensinou assim. Tinha lá na minha casa um monte de deuses feitos de gesso. O meu pai falava que era para mim crer nos deuses feitos de gesso. Eu fiquei acreditando no que o meu pai me ensinou. Então Jesus vai falar assim: a salvação é individual. Você tinha o meu verdadeiro evangelho na terra, você tinha que ler e pôr em prática na sua vida. Você irá morar com os condenados por mim. Prezado ouvinte, você tem que aceitar o plano de salvação de Jesus Cristo, para ser salvo da condenação eterna. O plano de salvação é se confessar para Jesus Cristo, se batizar do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, pregai o Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou fazer. O fim será muito triste para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse que
Vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem todo o poder de lançar no inferno a alma, também o corpo. Aceita o conselho do apóstolo Paulo, fuja da idolatria. Pense nisso, ouvinte.